Ok. Então vamos lá, gente. Eu vou ditar para vocês, tá? Qual é a definição de medical realism. É importante a gente frisar que isso começou não exatamente como um movimento literário, tá? Isso começou apenas como um estilo literário, certo? Então, era uma forma de produzir determinadas obras, certo? E esse estilo literário, ele não é novo, tá? Ele tem a origem dele bem lá para trás, tá? Em 1925, mais ou menos, em conjunto com o expressionismo, tá? Vocês sabem que o expressionismo também foi um estilo literário, né? Onde as pessoas costumavam mostrar aqueles seres, aqueles elementos com uma expressão muito intensa, muito impactante, tá? Por isso o nome da escola chama-se expressionismo, tá? O nome do estilo. Então, o magical realism começou lá, mas ele só adquiriu importância como movimento literário já agora mais para perto do nosso século XX, tá? Quando surgiram obras daqueles autores que eu listei para vocês, tá? Como é o caso do Gabriel Garcia Marques, tá? Da Allende, do Salman Rushdie, entre outros, tá? Muito bem. E o que é que significa esse magical realism? Escrevam lá. É um gênero de literatura é um gênero de literatura que mostra o mundo real, que mostra o mundo real como tendo, como tendo um subsistema de mágica ou fantasia. Ponto em seguida. Então, repetindo, o realismo mágico, né? Ou como ele é mais conhecido, magical realism, é um gênero de literatura que mostra o mundo real, tá? Isso é importante, hein? O mundo real como tendo um subsistema de fantasia ou mágica, tá? Muito bem, ponto em seguida. O magical realism é uma parte do gênero realista de ficção. É uma parte do gênero realista de ficção. Ponto em seguida. Dentro de um trabalho, ou dentro de uma obra, né? Do magical realism, vírgula. O mundo, o mundo ainda está preso ao mundo real, vírgula, porém, os elementos fantásticos
são considerados normais neste mundo. Porém, os elementos fantásticos são considerados normais neste mundo. Ok? Bom, então, o que é importante a gente perceber nessa definição? Primeiro, que o realismo mágico também é chamado de realismo fantástico. E por que ele recebe essas duas nomenclaturas? Porque nessas obras, tá? Ou nas obras consideradas como parte deste movimento, existe uma espécie de convivência, tá? Entre a realidade do mundo, quer dizer, o mundo real, e seres ou ações ou fatos, tá? Que são considerados fantásticos, certo? Que são considerados não reais. Por exemplo, se você lê a obra do Salman Rushdie, quer dizer, As Crianças da Meia-Noite, você vai perceber que ela se passa num ambiente real, na infância dele, na casa dele, na cidade onde ele cresceu. Mas, ao mesmo tempo, toda a infância dele é permeada pela presença de deuses, tá? São deuses que têm a forma de animais, por exemplo, como na Índia, né? Vocês sabem que existem deuses que têm a forma de animais, como, por exemplo, o deus Jiva, né? Então, vocês sabem, o elefante é um animal sagrado, a vaca é outro animal sagrado. Então, são coisas reais, então é o real da vida dele, ele cresceu naquela realidade. E esta realidade convive com essas, como é que eu vou dizer, com essas crenças em elementos fantásticos. Então, na interferência divina, certo? Em defumações, incensos, tá? Em banhos, né? Então vocês sabem, por exemplo, que os indianos se banham no rio Ganges para purificação, porque eles acreditam que naquele rio, naquelas águas, existe a existência de um Deus, né? Há um Deus que purifica a alma e o espírito se você se banhar num determinado período ou dia do ano, tá? Então, isso é que é o realismo fantástico. Você tem um mundo real, tá? Quer dizer, a obra ela acontece em um mundo real, em um ambiente real, em um contexto de realidade, tá? Que é permeada por um convívio com esses elementos fantásticos. Então vamos pensar aqui um pouco, nós todos. Vamos imaginar que alguém resolvesse escrever uma obra, tá? De uma viagem pela Amazônia, certo? De alguém, por exemplo, um indígena, um índio que nasceu, cresceu na floresta amazônica, lá no meio da reserva indígena, e ele resolve então caminhar pela floresta, e nessa caminhada ele se depara ou encontra aqueles deuses, aqueles seres, né, que os índios normalmente costumam acreditar existir na floresta. Se isso fizer parte da vida do índio, quer dizer, se ele cresceu nisso, se ele participou disso de maneira real, essa obra poderia muito bem se encaixar no perfil do realismo mágico, tá? Então, esse movimento
que hoje já é um movimento literário, né? Ele não é mais apenas um estilo. Ele, apesar de antigo, só agora é que ele está sendo estudado como movimento literário. E alguns autores, tá? Como aqueles que eu listei para vocês, escreveram obras que, a princípio, não eram consideradas realismo mágico, mas que depois que o movimento começou a criar ou a ganhar essa importância e esse destaque, os estudiosos, então, perceberam que aquela obra podia muito bem ser encaixada dentro deste perfil, vamos dizer assim, tá? Muito bem. Então, a coisa é muito simples, certo? Realidade associada ou caminhando em paralelo com seres fantásticos, ou, por assim dizer, com uma ficção da realidade. Porque vocês sabem, por exemplo, que na Índia, tá, existem esses deuses, né? Isso aí é uma coisa real. As pessoas cultuam esses deuses, certo? Então, nós sabemos que isso é uma cultura, né? É uma coisa cultural. Então, é uma ficção para nós, né? Ou para outros contextos. Então, é uma ficção real, tá? Quer dizer alguma coisa, Antônio? Diga. Alguém quer responder? Vocês ouviram a pergunta? Alguém quer tentar responder? Bom, é, eu acredito que seja pelo fato de que esses elementos na obra do Monteiro Lobato, eles foram criados. Eles, na verdade, não fazem parte da realidade, tá? Foram personagens ou foram elementos que o Monteiro Lobato criou para, como é que eu vou dizer, para enriquecer a ideia que ele queria transmitir. É diferente, por exemplo, de você ter alguém que vai para a floresta e acredita que ele está falando com um ser fantástico. Por exemplo, com o boto ou com algum outro ser encantado, tá? Aquele ser, ele não foi inventado, ele existe naquela cultura, tá? Ele é tido como real, só que é um real ficcionado, né? Claro, mas ele faz parte da realidade daquela cultura. Não é bem o caso das obras do Monteiro Lobato, na minha opinião, na minha visão, tá? Aqueles seres ele criou para enriquecer as obras dele. Eles não existem, na verdade, né? Então, por exemplo, você pode pensar naquele espantalho dos milharais, né? Aquilo ali não é um ser real. Aquilo é uma coisa fictícia criada pelas pessoas, né? É uma espécie de lenda, por exemplo, de, de, de folclore, né? Dizer que aquela coisa que você põe lá no meio com roupa, com não sei o quê, espanta o tal do corvo, por exemplo, certo? Não é isso que é o realismo mágico, tá? O realismo mágico ou fantástico, ele precisa que o contexto onde esses seres habitem seja real, tá? E a existência deles também. Questão do.
Pois é, mas vê, olha só, o Saci, ele pode até ser considerado um elemento fantástico real, tá? Mas ele não existe na realidade daquela pessoa ou daquele personagem da obra, entendeu? Ele é fictício. O boto não. O boto ele existe na realidade das culturas amazônicas. O saci não. O saci ele é imaginário, tá? Porque se assim não fosse, o Macunaíma, por exemplo, teria que ser realismo mágico. E ele não é, porque aquelas coisas todas com as quais ele se depara não são realidade, entendeu? São coisas que ele próprio criou na cabeça dele. Então, vamos pensar. Se o Monteiro Lobato criasse uma obra onde as pessoas vivessem numa realidade X e o Saci, ou a Matinta Pereira, ou o Boto, ou a Cobra Grande fossem coisas reais, como é a vaca, por exemplo, como é o elefante na Índia, aí sim seria realismo mágico, tá? Então, o boto, ele existe. Vocês sabem que é o golfinho cor-de-rosa, né? Que ele é chamado de boto. Então, ele é real. Só o que não é real é o encantamento que ele sofre, certo? Quando ele se transforma em homem. Então, aí a gente está diante de um realismo mágico, certo? Bom, quais são as características desse realismo? Porque é com base nisso aí que eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que eu quero que vocês façam, tá? Adria, me diga se você está enxergando a tela. Adria? Tá. Então vamos lá, gente. Oi? Você não está vendo a tela? Ou sim. Tá. Ok. Então, olha, essas são as principais características, isso está lá na plataforma, tá? Essas são as principais características do realismo mágico. Primeira coisa, logo de cara, é um realistic setting, tá? Então, todas essas obras, certo, do realismo mágico, elas acontecem em um contexto real para o leitor, certo? Para especialmente o narrador ou o personagem daquela obra, tá? Então, a primeira coisa, logo de cara, a gente precisa. Vocês lembram do que a gente falou aqui sobre o realismo, né? Então, a gente precisa que o contexto seja real para o autor, para quem escreveu a obra, certo? Então, por exemplo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É a história, ele narra a saga, as gerações da própria família dele, certo? Então, aquilo é real. E todos os seres que, que, que estão por ali, vamos dizer assim, morando ou vivendo, faziam parte dessa realidade, tá? Entenderam? Muito bem. A segunda característica são os elementos mágicos, magical elements, tá? Então, ó, objetos falantes para personagens mortos, certo? Que conversam com a gente por telepatia. Correto?
Um realismo mágico. Acho que tem as características, sim. Por quê? Porque aquela vila ou aquele vilarejo pode ter sido um vilarejo real para o autor. E aquele feitiço, aquele encanto que transformou o príncipe em fera, que teria sido feito por uma bruxa ou por um ser qualquer, né? Pode ser, pode ser. As bruxas, eu não acredito nelas, mas que elas existem, existem. É assim que diz o ditado em espanhol: eu não creio em bruxas, pero que las hay, né? Então, a gente não crê em bruxas, mas todo mundo diz que elas existem, né? Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, se vocês forem aqui em Bragança, tá? Aquelas benzedeiras, elas ainda existem. E quando elas benzem as pessoas, elas chamam por aquelas entidades que provavelmente vêm, né? E fazem aquele ato de cura, ou seja lá do que for. Então, se alguma obra surgisse daí disso, ela também teria que ser caracterizada como realismo mágico, porque é uma realidade, é um contexto real, onde esses seres, de alguma forma fictícios, né, da realidade, porém fictícios, né, ou de ficção, convivem e agem. Esse é que é o ponto, tá? Eles precisam agir, certo? Dentro daquele contexto, tá? Bom, toda história de realismo mágico, ela tem elementos fantásticos que não ocorrem no nosso mundo. Quer dizer, eles estão em um outro plano, né? Tá? Porém, eles se apresentam como normais dentro do romance. Então a gente sabe que eles são encantados, né? Essa é a palavra que a gente usa muito aqui na Amazônia, tá? Eles são seres encantados, mas que fazem parte da realidade daquele contexto onde a obra acontece, tá? Então essa é a segunda característica, e dentre essas todas que eu estou mostrando aí para vocês, essas duas primeiras são as mais importantes, tá? Ou seja, é o contexto real e os elementos fantásticos. Ok? A gente não pode confundir uma coisa que é apenas produto da imaginação das pessoas com aquilo que é a realidade aonde a obra acontece, tá? Então, por exemplo, as viagens do Simbá, o Marujo, né? Aquela coisa das sereias e do Ulisses que botou cera no ouvido, aquilo ali não se sabe se aquilo realmente era verdade ou não, tá? Então, esse tipo de coisa não é realismo fantástico, certo? Agora, uma obra do Monteiro Lobato, por exemplo, se ela fosse escrita ou desenvolvida de uma outra forma, ela poderia perfeitamente ser encaixada nesse perfil, tá? Muito bem. Uma outra característica é a informação limitada, certo? Então, esses autores, se vocês chegaram a escolher um daqueles autores e a ler, né, aquela obra, vocês vão perceber, ou devem ter percebido, que os atos, ou vamos dizer assim, a intervenção desses seres, ela não é nunca esclarecida
pelo autor. Então, ele deixa a gente, assim, se perguntando se deve acreditar naquilo ou não, certo? Então, isso é o que a gente chama aí de informação limitada, tá? Agora, eles tentam passar a impressão ou a sensação de que aquelas coisas todas fazem parte do dia a dia daquele contexto real. Então, por exemplo, essa história do boto aí na Amazônia é uma dessas informações limitadas. Até hoje ninguém explicou, né? Ou ninguém consegue explicar que transformação é essa que o boto sofre. Então é diferente, por exemplo, do lobisomem, né? O lobisomem é uma criatura que supostamente existiu, né? Ou existe na forma de um lobo que se transforma em um monstro nos dias de lua cheia. O boto não. A gente não sabe se é em lua cheia, se é só quando tem festa, se ele tem que reconhecer que tem uma mulher virgem na festa, que ele possa encantar e pegar, vamos dizer assim. Então, é um outro tipo de visão, certo? É, e aí nós vamos para uma característica que é comum, certo? Nas obras do realismo, certo? Especialmente, como vocês viram aqui, certo? Aquelas obras que nós estudamos aqui, que vocês fizeram os seminários, elas tinham uma crítica muito forte àquela coisa da guerra civil, né? Da escravatura, lembram? Que a gente conversou aqui, que o Mark Twain era um abolicionista, então ele fazia a obra, mas por trás de tudo aquilo que ele queria mesmo é dizer, olha, vocês estão todos errados, os escravos têm que ser libertados, não pode ter mais escravidão. Então, as obras do realismo, elas normalmente vêm com essa crítica, especialmente social, né? Alguma coisa que seja ou que deva ser criticada, o que o autor ache, né, que deve criticar. Então, por exemplo, o Salman Rushdie, que é esse cara que é vamos dizer, o expoente mais importante agora na idade contemporânea do realismo mágico, eu não sei se vocês sabem, né, se vocês conhecem a história dele, mas ele foi ameaçado de morte, certo? Ele teve que ser protegido pelo governo, né? Primeiro pelo governo britânico, depois pelo governo americano. É como se fosse naquele programa de proteção à testemunha, só que ele não era testemunha de nada. O que é que aconteceu com ele? Como ele fez obras que de alguma maneira criticavam o islamismo, né, ou o fato daquelas pessoas que crescem naquela religião como a da Índia, onde tem vários deuses, onde você continua adorando animais ou imagens, certo? Ele foi ameaçado de morte pelos extremistas islâmicos. E aí ele teve que ser protegido, e até hoje ninguém sabe ao certo do paradeiro dele. Ele continua escondido, porque ele está jurado de morte, certo? Então, essa crítica, tá? Política, social, o que seja, como vocês viram nas obras que nós estudamos aqui, também fazem parte do realismo mágico. Talvez essa seja uma outra característica que não esteja presente nas obras do Monteiro Lobato, certo? Como não está presente no Macunaíma. O Macunaíma não tem nenhum viés de crítica, certo? A não ser narrar a existência desses seres da floresta, certo? Talvez seja outra característica que não está presente nas obras do Monteiro Lobato, tá? Muito bem. E
é uma estrutura única, certo? De narrativa. O realismo mágico, como vocês estão vendo aí, tá? Ele é uma narrativa que tem início, meio e fim. Não é aquela narrativa que fica dando voltas, tá? Começa, tem um meio e depois um fim. Este fim não explica a existência daqueles seres fantásticos. Geralmente o autor deixa a gente na dúvida, tá? Então, por exemplo, se eu perguntasse aqui para vocês, quem acredita em Matinta Pereira? Quem acredita em Saci Pererê? Vocês acreditam? É porque a gente não tem a sensação dessa realidade, né? Agora, quem acredita na anaconda, na cobra grande? Eu acredito. Quem acredita no boto? Eu não sei se eu acredito no boto encantado, mas na existência do boto eu sei que eu tenho que acreditar, porque ele é o animal que está lá no rio. Inclusive, ele é chamado de boto cor-de-rosa, né? Então, ele é um golfinho, claro, a gente sabe, mas ele é chamado de boto cor-de-rosa. E é esse boto que se encanta, né? Segundo a lenda amazônica. Moral. Mas esse moral da história, tu estás falando seria a característica da obra ou tu estás falando dessa? Sim, sim. Se for uma crítica e se for uma narrativa, porque prestem bem atenção, tá? As obras do realismo, elas normalmente são narrativas, onde tem um narrador que conta aquela história e ele, às vezes, ou na maioria das vezes, ele é uma das pessoas que viveu ou vive aquela história, tá? Então, por exemplo, os 100 anos de solidão, quem é que narra a história? É o personagem principal. Então, alguns estudiosos dizem que aquilo ali é a história da família do Gabriel Garcia Marques, a, desde da geração -15, que aí ele veio buscando um século inteiro, onde a família dele veio passando por todas aquelas experiências, né, todas aquelas aventuras que ele narra na obra. E vejam bem o que é importante, tá? O Gabriel Garcia Marques, por exemplo, ele escreveu várias obras, mas a única que é considerada realismo mágico é essa, Os 100 Anos de Solidão. Que eu não sei se vocês leram, né? Ou já leram. Mas ali há uma série de experiências onde há interferência de seres fantásticos, ou pelo menos a convivência entre o real e esses seres fantásticos. Então, basicamente, isso é o realismo mágico, tá? Os personagens do realismo mágico ou das obras do realismo mágico, eles também têm algumas características bem interessantes, tá? E uma delas, que se refere a esses seres fantásticos, nós chamamos de hibridismo. O que é um ser híbrido? Tá? Ou o que seria essa característica de hibridismo nesses seres? Anjo tem sexo?
A gente acredita que não, né? Os deuses também não. Ou esses seres fantásticos também não têm. Eles podem se manifestar de qualquer forma, né? Ou tomar qualquer forma. Vocês lembram, por exemplo, dos deuses do Olimpo? Aquilo, claro, não tem nada de realismo, né? Mas se acreditava, certo? Se acreditava na mitologia que esses deuses poderiam se transformar em qualquer coisa para poder habitar a Terra, né? Então, isso é um ser híbrido, que não tem sexo nem forma. É claro que na obra eles vão aparecer como tendo determinada forma e até talvez determinado sexo. Mas o que pode acontecer, ou o que deve acontecer, é que esses personagens, ao longo da narrativa, eles podem tornar a aparecer sob outra forma e outro sexo. Tá? Então, essa seria uma característica dos personagens e não das obras, tá? Isso que eu estou mostrando aí para vocês, que está lá na plataforma, é da obra e não dos personagens, tá? Vocês têm lá na plataforma um arquivo onde conta toda a história, tá? Como começou o realismo mágico, quem foi a primeira pessoa a usar ou a manifestar esse termo, certo? Isso começou na Alemanha, certo? Também tem uma explicação para isso, porque o expressionismo também começou lá. Então, vocês têm lá um arquivozinho de 2 páginas explicando toda essa história, como começou, qual é o significado, e um outro onde eu coloquei só essas características, tá? Para vocês poderem depois revisar. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não. Se aparecer alguma pergunta, vai estar contextualizada com essa explicação que a gente está tendo aqui, tá? Mas que eu me lembre, os seminários e aquelas escolas todas que a gente estudou, né? Os movimentos todos, tá? Até realismo, até o realismo. Mas amanhã a gente vai fazer uma revisão, tá? Adria, você tem alguma pergunta? Não, professor, estou chegando aí na sala. Mas como? Não tenho. Tá. Bem, então, gente, é assim. Qual é a minha ideia, tá? Eu vou, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, então eu vou interromper aqui, porque era só a Adria que estava no remoto. Eu vou interromper aqui a gravação, tá?